Salve pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz o professor Marcelo dando início à nossa sexta semana de aulas online. E na aula número 1 dessa semana, nós vamos começar a unidade número 6. E é isso aí, a unidade 6 da sua apostila. E nós vamos estudar nessa unidade 6 grandezas e medidas. Então esse é o item, que nós vamos estar estudando aí na unidade 6. Mas professor, o que são grandezas? Bom, grandeza, gente, é tudo aquilo que você pode medir ou contar, tá certo? Então eu posso querer, por exemplo, medir o comprimento dessa caneta. Então comprimento é uma grandeza que pode ser medida. Então comprimento vai ser a primeira grandeza que a gente vai estar estudando, tá? Medidas de comprimento. Mas não é só o comprimento, né? Eu posso querer, por exemplo, saber o peso, a massa dessa caneta. Eu posso colocar numa balança para querer saber o peso, a massa dessa caneta. Então, a massa é uma outra medida de comprimento. Ah, professor, eu quero saber quanto tem de água nesse copo. Bom, aí você vai estar medindo a capacidade, né? A gente vai medir em litros, mililitros, ok? E a temperatura? Tá calor ou tá frio hoje? Então, medir a temperatura também é medida, né? Posso estar usando um termômetro para medir a temperatura. E aí eu vou medir essa temperatura em graus Celsius. Hoje deve estar em torno aí de uns 26 graus Celsius. Tá legal? Então, tudo aquilo que eu puder contar ou medir é chamado de grandeza. E aí, como o professor foi falando, né? Para cada grandeza, a gente vai ter um instrumento de medida. E para cada grandeza, eu também tenho uma unidade de medida. Tá legal? Então, olha só. Para medir o comprimento, eu posso estar usando uma trena. É isso aí. Seu pai deve ter uma em casa aí, seu avô, seu tio, certo? Para estar medindo a massa, eu posso usar uma balança. E se eu quiser medir a temperatura? Um termômetro, certo? Então, o assunto dessa unidade 6 vai tratar exclusivamente de grandezas e medidas. A primeira que nós vamos estudar é medidas de comprimento. Então, quer aprender mais sobre medidas de comprimento? Fica ligado, presta atenção e vem comigo. Bom, se a gente vai estudar medidas de comprimento, é interessante a gente conhecer quais são os instrumentos que eu tenho para medir esse comprimento. Aí o primeiro deles que eu quero mostrar aqui, talvez seja também aquele que vocês mais conhecem, mais têm contato, que é a régua, né? A gente usa muito régua na escola. E a régua, ela serve exatamente para a gente estar medindo comprimentos. Olha só, partindo do zero, eu vou medir o comprimento dessa caneta. Então eu coloco o zero na origem da caneta, né, e vejo a leitura lá no final da caneta. Então, ela tem aqui, ó, aproximadamente aqui 13 centímetros. Então, olha só, eu usei um instrumento de medida chamado régua e encontrei a medida do comprimento da caneta, que foi de 13 centímetros. 13 centímetros. Presta atenção no que o professor está falando, né? Ó, centímetro. Deixa eu escrever aqui. Bom, mas não é só a régua que eu tenho, né, como instrumento de medida de comprimento. Eu posso utilizar também uma fita métrica. Então, uma fita métrica, essa que eu tenho aqui, né, muito usada por costureiras, né? As costureiras usam para fazer as medidas das roupas. Essa fita métrica que eu tenho aqui, ela tem 1,5 metro. Ela é bem comprida, né? Eu sou um pouco maior que essa fita métrica. Não muita coisa, mas sou um pouco maior que ela. Se você tiver uma na sua casa aí, gente, nessa sua altura, pede ajuda para papai e para mamãe para estar medindo a altura. Então, essa fita métrica, né, também é um instrumento para medir comprimento, fita métrica. E aí, como eu falei, né, essa fita ela tem 1,5 metro. Então, olha só, a gente está falando em metro, né? Metro é uma unidade de medida de comprimento também. Metro. Tá? Então, se eu quiser saber, por exemplo, dá para enxergar aqui do lado, né? Ó, aqui tem um pedaço de uma porta, né? Se eu quiser saber a altura dessa porta, eu vou estar medindo a altura em metros. Deve ter 2 metros e mais um pouquinho de centímetros. Bom, tem outro instrumento também muito usado, né? Muito usado em construção esse aqui, né? Que é a trena.
tá? Esse eu já mostrei para vocês. Essa trena que eu tenho, ela tem 3 metros, ok? Então ela serve para medir distâncias grandes. Por exemplo, o comprimento, a largura de uma sala, de um quarto. Tem algumas trenas com medidas maiores, né? 5 metros, 7 metros, certo? Então a trena também é um instrumento para se medir comprimento, tá? E aí a gente está falando novamente do metro. Agora, e se eu quiser saber, se eu quiser medir alguma coisa muito pequena, muito pequenininho? Por exemplo, o comprimento de uma formiga. Uma formiga é muito pequena, né? Aí eu tenho uma unidade de medida que ela é bem pequenininha, tá vendo aqui, ó? Aqui a gente tem os centímetros, né? 67, 66, 65. E cada centímetro está dividido em pedacinhos cada vez menores, em 10 pedacinhos menores, certo? Aí cada pedacinho desse aqui é um milímetro. Milímetro é uma unidade de medida de comprimento também. Na régua eu também observo isso, tá? Entre um centímetro e outro, é ruim que a régua é transparente, né? Se eu colocar eu como fundo, não dá certo. Mas entre um centímetro e outro, você pode observar aí na sua régua que ela está dividida em 10 pedacinhos. Cada pedacinho desse aí é chamado de milímetro. Milímetro, tá? Então aqui a gente tem outra unidade de comprimento, milímetro. Certo? Bom, eu posso estar abreviando essas unidades de medidas de comprimento. Eu vou chamar o metro só pela letra M, tá? Vou abreviar o metro por M. O centímetro eu vou abreviar por C e M. Centímetro, CM, tá? O milímetro, MM. Então, M de mili, M de metro, certo? Então, olha só, um metro é o que a gente chama de unidade padrão de comprimento. Eu fiz um risco aqui na minha parede para vocês conseguirem enxergar o tamanho do metro. Tá vendo aqui, ó? Ele começa nesse pontinho roxo e termina nesse outro pontinho roxo. Aqui a gente tem o tamanho exato de 1 metro. Então a minha lousa é um pouquinho menor que 1 metro. Tá, ó. Reparem que, usando a fita métrica, não sei se dá para vocês enxergarem, mas a gente tem aqui, ó, 1 metro. Beleza? Então essa aqui é a ideia de 1 metro. Como a gente viu, o centímetro, ele foi usado para medir o comprimento da caneta. Então, o centímetro é uma unidade de medida menor que 1 metro, certo? Então, o centímetro são... Cadê minha fita? Aqui. Os centímetros são esses pedacinhos aqui, ó, que você pode observar na fita métrica. Olha só. Aqui teria o 1, o 2, o 3... Então, esses pedacinhos aqui, ó, que vão de 1 em 1 aqui, acho que fica mais fácil olhar do lado de cá, né? Cada pedacinho desse aqui corresponde a 1 centímetro, ok? Então, o centímetro é a centésima parte do metro. É você pegar o seu metro e dividir em 100 pedacinhos, ó. Se eu pegar 1 metro e dividir em 100 pedacinhos, aí eu vou ter os centímetros. Tá? Então, o nome ele é bem sugestivo. O que é centímetro? Centímetro é a centésima parte do metro. É quando você pega o metro e divide em 100 pedacinhos. Então, centímetro, centésima parte do metro. É isso que é centímetro, certo? Centésima parte do metro. E o milímetro é uma unidade de medida usada para coisas muito, mas muito pequenininhas. Porque o milímetro ele é menor que o centímetro. Olha só, um milímetro é quando você pega o centímetro e divide em 10 partes. Tá? Se a gente quiser associar com o nome, milímetro significa a milésima parte do metro. Olha, percebam a relação que há, né? Entre o nome das unidades de medida com o que elas significam, tá? Então, o que é o centímetro? É a centésima parte do metro. É pegar o metro e dividir em 100 pedacinhos. Imagina você pegar essa distância, né? Entre os pontinhos que o professor marcou aqui, ó. E dividir em 100 pedacinhos. Cada pedacinho vai ser 1 centímetro. Agora, o que é o milímetro? Milímetro é a milésima parte do metro. É você pegar 1 metro e dividir em 1000 pedacinhos, ó. Vou pegar aqui o metro. Aqui tem 1 metro, né, ó. Aí imagina você dividir, ó, o Usain Bolt, quase assim, né?
Imagina eu dividir esse metro aqui em 1000 pedacinhos. Pegar essa distância de um pontinho roxo até o outro e cortar ele em 1000 pedacinhos. Aí eu vou ter um milímetro. Tá? Por isso que é uma unidade de medida para distâncias pequenas. Professor, e se eu quiser medir uma coisa muito grande, como a distância de 2 cidades? Bom, aí a gente vai estudar na próxima aula, tá? Distâncias grandes fica para a próxima aula. Nessa aula a gente só vai trabalhar com comprimentos que não são muito grandes, certo? Ok? Tá dando para entender? Bom, além dessas unidades de medida, tem muitas outras unidades de medidas que a gente acaba tendo contato aí no dia a dia, tá? Por exemplo, você vai comprar uma TV, você compra em polegada. Polegada é uma unidade de medida. Se alguém assiste futebol americano aí, deve ter ouvido falar em jardas. Jardas é uma unidade de medida. Quando você está assistindo algum filme de avião, assim, eles costumam falar que estão a 20 mil pés de altura. Pés é uma unidade de medida também. E a distância entre planetas, para quem gosta de astronomia? A distância entre planetas é dada em anos-luz. Anos-luz é uma unidade de comprimento também. É a distância que a luz vai percorrer durante um ano. Tá? É uma coisa muito, mas muito grande. Gente, então é isso, né? Medidas de comprimento. Falamos aqui quais são os instrumentos que a gente vai estar utilizando e quais são as unidades que vamos trabalhar nessa aula. Metro, centímetro e milímetro. Beleza? Vamos continuar então. Agora que nós já conhecemos as unidades de medida de comprimento que vamos trabalhar, né? É importante também que a gente saiba fazer conversões, que a gente saiba transformar de uma unidade de medida para outra. Por exemplo, ó, como o professor disse, essa fita métrica, ela tem 1,5 metro. 1,5 metro. Ela é um pouco menor que o professor, tá? Mas deve ser maior que alguns de vocês. Ela tem 1,5 metro. Mas em centímetros? Quantos centímetros tem essa fita métrica? Olha só, em centímetros, ela tem 150 centímetros. Está escondidinho aqui o 150, tá? Então, 1,5 metro é o mesmo que 150 centímetros. Ah, professor, então, como é que eu faço para fazer essas mudanças? Passar de metro para centímetro, ou de centímetro para metro, de centímetro para milímetro? Então, é isso que nós vamos aprender agora. Bom, como nós já falamos, 1 metro ele é formado por 100 centímetros, certo? 1 metro é formado por 100 centímetros. E se eu tivesse 2 metros? Bom, 2 metros iam ser 200 centímetros. Ah, professor, é só fazer vezes. Sim, né? Se eu tiver 3 metros, bom, 3 metros vão ser 300 centímetros. 3 vezes 100, 300. Então, para cada metro que eu tenho, são 100 centímetros. Lembra do que o professor falou aqui, né? Ó, essa distância desse pontinho roxo até esse outro aqui, ó, é de 1 metro. E quando eu divido essa distância em 100 pedacinhos, cada pedacinho é 1 centímetro. Então, 1 metro, ele tem 100 centímetros. 1 metro, 100 centímetros. Certo? Agora, o milímetro. O que é o milímetro? O centímetro. 1 centímetro tem quantos milímetros? Bom, olha só. Como o professor falou também, ó. Aqui a gente tem, ó, centímetro. Do 70 para o 71 é 1 centímetro. Só que ele está dividido em 10 pedacinhos. Certo? Então, dentro de 1 centímetro, eu vou ter 10 milímetros. Então, vamos completar aqui, ó. 1 centímetro corresponde a 10 milímetros, certo? 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Olha só. Então, dentro de 1 metro eu tenho 100 centímetros. Dentro de cada centímetro eu tenho 10 milímetros. Portanto, dentro de 1 metro eu vou ter 1000 milímetros. Ok? Até porque o milímetro é você pegar 1 metro e dividir em 1000 partes. Né? Então, 1 metro corresponde a 1000 milímetros. Então, essas conversões aqui a gente tem que saber fazer. Um exercício rápido. Ó. 7 centímetros. 7 centímetros. Tem quantos milímetros? 70, né? Ó, se eu tiver 7 centímetros, cada centímetro tem 10 milímetros, né? Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, certo?
3 centímetros. 3 centímetros tem quantos milímetros? Bom, 3 centímetros. Cada centímetro tem 10 milímetros. Então, 10, 20, 30. 3 centímetros, 30 milímetros. Ah, tô entendendo, professor. Não é tão difícil. Não, não é tão difícil, né, gente? Olha só, se eu tiver 500 centímetros. 500 centímetros. Quantos metros vai dar? Bom, se cada 100 centímetros vale 1 metro, então aqui eu tenho 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. 500 centímetros, 5 metros. Beleza? Tem um quadro resumo que o professor gosta de passar aqui, ó, que ajuda bastante, né? Muitos alunos gostam, tá? Para eu converter, então, de metro para centímetro, para eu passar de metro para centímetro, basta eu multiplicar por 100. Tá? É só fazer vezes 100. Então, se aqui eu tiver 6 metros, quiser saber em centímetro, 6 vezes 100, 600. Tá? Então, 6 metros é igual a 600 centímetros. Se eu tiver aqui 12 metros, quiser saber em centímetros, eu faço 12 vezes 100, vai dar 1.200. 1.200 centímetros. Tá certo? Então, para eu converter de metro para centímetro, é só fazer vezes 100. Agora, vamos passar de centímetro para milímetro. Como é que eu converto de centímetro para milímetro? Para você passar de centímetro para milímetro, você faz vezes 10. Por que vezes 10? Porque cada centímetro tem 10 milímetros. Tá? Então, se eu tiver aqui, ó, 2 centímetros, quiser saber em milímetros, é só fazer 2 vezes 10, fica 20. Tá? Então, 2 centímetros, 20 milímetros. E se eu quiser saber, professor, aqui, ó, 18 centímetros. Bom, 18 centímetros vezes 10 vai dar 180 milímetros. Tá? Então, para passar para milímetro, de centímetro para milímetro, é só fazer vezes 10. Beleza. Agora, se a gente quiser fazer o contrário, quiser passar de milímetro para centímetro ou de centímetro para metro. Então, olha só, de milímetro para centímetro ou de centímetro para metro. Aí eu vou usar a operação inversa, né? Ao invés de fazer vezes 10, eu vou dividir por 10. Ao invés de fazer vezes 100, eu vou dividir por 100. Ah, professor, é só inverter. É isso aí. Então guarda assim, ó, quando você caminha para a direita, caminhando para a direita, você vai sempre multiplicar. Caminhando para a esquerda, você sempre vai dividir. Então é legal se você conseguir guardar esse resuminho que o professor está passando. Bom, olha só então. Se eu tiver aqui 30 milímetros, quiser saber essa medida em centímetros, é só fazer 30 dividido por 10. Vai dar 3. Né? Ah, e se eu tiver 80 milímetros? Bom, 80 dividido por 10 vai dar 8. Tá certo? Beleza. E se você tiver aqui, ó, em centímetros, quiser passar para metro, aí divide por 100. Suponha que você tenha aí 400 centímetros. Quer passar para metro? 400 dividido por 100 vai dar 4. 400 centímetros equivalem a 4 metros. Deu para entender, pessoal? Vamos fazer um exercício para treinar, para ver o que a gente consegue fazer? Beleza, então. Vamos lá. Esse exercício, pessoal, está na página 37 da sua apostila. É o exercício número 1, tá? Desculpa aí pelos desenhos, mas foi o melhor que eu consegui fazer, tá? Você tem um apontador aí no item A, né? E a pessoa foi medir o comprimento do apontador. Então, você percebe aí na imagem que ele está usando uma régua, né? Então, está medindo aí com uma régua. Olha só, presta bastante atenção no que o professor vai falar. Quando eu for medir alguma coisa, é interessante eu sempre começar pelo zero, tá? A régua geralmente tem um espacinho em branco aqui, ó, que está sem medida nenhuma. Se você olhar para a sua régua, ela sempre tem um pedacinho aqui, ó, que fica vazio, sem medida. Então, eu não começo a medir pelo início da régua. Eu começo a medir pelo zero, tá? Então, eu venho aqui, ó, e coloco o zero no início do meu objeto. Certo? Então, sempre começa pelo zero. Depois eu vou medir alguma coisa aqui para vocês verem melhor. Bom, então, se eu vou começar pelo zero, aí eu vou fazer a medida
E eu vou pegar, ó, o início do objeto está no 0, agora eu tenho que ver onde está o final do objeto. Repare que esse objeto, ó, ele tem mais que 2 centímetros, né? 1 centímetro, 2 centímetros. Então, além de ter 2 centímetros inteiros, ele ainda tem, ó, mais 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. Porque nós vimos que na régua, cada pedacinho desse aqui corresponde a 1 milímetro. Então, ele tem 2 centímetros completos e mais 5 milímetros. Certo? 2 centímetros e 5 milímetros. Essa é a medida do apontador. Ele tem 2 centímetros completos e mais 5 milímetros, que são esses pedacinhos aqui, né? Que ficaram menor que o centímetro. Beleza? Agora, deixa eu dar um zoom aqui para ver se melhora. Opa, saí do foco. Conseguem ver aqui? Então, 2 centímetros completos e mais 5 milímetros. Voltando. Bom, depois, ó, vamos pensar da seguinte maneira. Cada centímetro, a gente sabe que corresponde a 10 milímetros. Então, olha só, esses 2 centímetros que estão aqui, eu posso passar para milímetro. Basta eu lembrar que cada centímetro são 10 milímetros. Então, 2 centímetros vão ser iguais a 20 milímetros, tá? Lembra, cada centímetro tem 10 milímetros. Então, 2 centímetros é o mesmo que 20 milímetros. É só eu contar, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 milímetros dentro de 1 centímetro. Aqui tem mais 10, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí tem mais 5 daqui. Então, olha só. 2 centímetros é o mesmo que 20 milímetros. Aí tem mais 5 milímetros aqui. Vai dar um total de 25 milímetros. Tá certo? Então, eu tenho duas maneiras de falar da medida desse apontador. Eu posso falar que ele tem 2 centímetros e 5 milímetros, que é o mesmo que falar 2 centímetros e meio, né? 2 centímetros e meio. Posso falar também que ele tem 25 milímetros. Tá? São duas formas diferentes de eu estar falando da medida do apontador. 2 centímetros e 5 milímetros ou 25 milímetros. Beleza? Agora, toma muito cuidado aqui com o clipe. Aqui a gente tem um clipe, você tem aí na sua apostila um clipe desenhado e tem a medida desse clipe feita, né? Então, repare que essa pessoa que foi medir o clipe, ela não tomou o cuidado de começar com o 0. Ela começou no 2, tá certo? Então, muito cuidado, ó. Se alguém falar que esse clipe mede 5 centímetros, vai errar. Tá errado, tá? Por quê? Porque a distância que eu tenho aqui, ó, do início do clipe até o final do clipe, não é de 5 centímetros, ó. Aqui eu tenho 1 centímetro, do 2 até o 3 dá 1 centímetro. Do 3 até o 4, mais 1 centímetro, então são 2 centímetros. Do 4 até o 5, mais 1 centímetro. Então, a medida do clipe aqui, ó, é de 3 centímetros. 3 centímetros, certo? É a diferença, né, entre o 5 e o 2. Se você pensasse assim, seria a diferença. 5 menos 2, 3, tá? Então, a medida do clipe é de 3 centímetros. Ah, professor, então eu não preciso começar do 0. Vamos com calma, né? É sempre bom a gente começar do 0 para não ter confusão. Mas, realmente, precisar, você não precisa. Você pode começar aqui do número que você quiser, mas tem que lembrar de calcular a diferença, de fazer a continha de menos, beleza? Bom, então a medida do clipe é de 3 centímetros. Eu posso estar indicando a medida como 3 centímetros, mas eu também posso indicar em milímetros. Vamos passar para milímetros aqui, ó. 3 centímetros são quantos milímetros? Bom, como cada milímetro tem 10 centímetros, falei besteira? Como cada centímetro tem 10 milímetros, então 3 centímetros vão dar 30 milímetros. Então, a medida do clipe é de 3 centímetros, ou então posso falar que é de 30 milímetros. Ah, se eu contar então os pedacinhos aqui, vão dar 30, professor? Vão sim, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então o clipe aí ele tem 30 milímetros, certo, gente? Vou dar um zoom aqui, ó. Pronto. O clipe tem aí 30 milímetros. Só ainda tem o item C para você fazer aí na apostila. Então eu quero que você pause o vídeo nesse momento e tente encontrar a medida da borracha que está aí. Tá legal? Então pause o vídeo e tente encontrar a medida da borracha. E aí, conseguiu achar a medida da borracha? Vamos lá então fazer juntos? Olha, a pessoa que foi medir a borracha, ela começou colocando 0 na origem da borracha, certinho, né? E aí ela vai pegar a medida do comprimento da borracha lá no fim da borracha. Então é do início ao fim. Bom, a gente percebe que dá mais que 3 centímetros, ó. Aqui deu 1, 2, 3. Mas não chega a dar 4 centímetros. Então eu tenho 3 centímetros completos e mais alguns milímetros. Porque cada pedacinho desse aqui é 1 milímetro. Então tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem 3 centímetros e 8 milímetros. Esse é o comprimento da borracha. Tá legal? Vamos dar o zoom aqui para você conseguir ver bem legal. Opa, aqui. Tá? Então cada pedacinho aí que a gente tem, que eu marquei nesses pinguinhos roxos, eles estão correspondendo aí a 1 milímetro, certo? Que é a distância aí de um risquinho até o outro. Repare que na régua de vocês sempre tem o meio, né? A metade de 1 centímetro sempre fica indicado por um risquinho um pouco maior. Então aqui, ó, eu tenho 3 centímetros completos, aqui é 3 centímetros e 5 milímetros, né? Então a metade de 1 centímetro sempre fica indicado por um risquinho maior. Bom, 3 centímetros e 8 milímetros é o comprimento da minha borracha. Mas eu posso falar desse comprimento usando apenas a unidade milímetro, certo? Então vamos converter, ó. Eu quero passar aqui, ó, 3 centímetros para milímetro. Bom, 3 centímetros tem quantos milímetros? A gente sabe que 1 centímetro, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 centímetro tem 10 milímetros. Bom, 3 centímetros vão ter 30 milímetros. Com mais 8 que eu tenho ali, né, vai dar um total de 38 milímetros. Então eu posso dizer que o comprimento da borracha é de 38 milímetros. Tá certo? Só agora é com vocês, tá? Vou deixar aí como tarefa, né, os próximos exercícios da página 37. Então no final do vídeo eu deixo ali certinho quais são os números e a página. Espero que tenham gostado da aula e vamos para a aula número 2 agora. Gente, vamos preencher então aqui a página 36, né? Que a gente tem uma situação, um problema envolvendo metro, centímetro e milímetro. Vamos lá, ó. O Pedro, ele é mestre de obras e em seu trabalho faz muitas medições. Então esse rapaz que está aqui, né? Ele é o Pedro, certo? Observe o que ele está pensando e complete as afirmações. Então ele está dizendo aqui, ó. Esta madeira tem 120 centímetros de comprimento, mas preciso de uma que tem exatamente 1 metro. Então eu vou cortar. Então olha só, o Pedro ele vai cortar 20 centímetros para ele poder ficar com exatamente 1 metro. Por quê? Olha aqui a madeira que ele tem, né? A madeira que ele tem está medindo 120 centímetros. Se a gente pegar 100 centímetros, já vamos formar 1 metro. Isso porque 100 centímetros equivale a 1 metro, né? Então ele precisa cortar esses 20 centímetros aqui que estão sobrando, certo? Então 120 centímetros é o mesmo que 1 metro inteiro e mais 20 centímetros. Por isso que ele corta aí os 20 centímetros. Vamos lá agora no outro pensamento do Pedro. Ó, essa argamassa tem 8 milímetros de espessura. Preciso aumentar 2 milímetros para ficar com 1 centímetro de espessura. Então, olha só, pelo que a gente tem aqui, ó, 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Por isso que o Pedro vai aumentar 2 milímetros. Se ele já tem 8 milímetros
mais 2 milímetros vão dar 10 milímetros, que é o mesmo que 1 centímetro, certo? Então preencham aí a apostila de vocês. Tem mais uma parte aqui, ó. O metro, o centímetro e o milímetro são unidades usadas para medir comprimento, né? É o que a gente está estudando, medida de comprimento. Desculpa pela letra aí, que eu estou escrevendo com o dedo. 1 metro, ele é formado por 100 centímetros, certo? E 1 centímetro é formado por 10 milímetros. Então, vamos lá, ó. 100 centímetros é igual a 1 metro, beleza? E 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Então, não deixa de preencher sua apostila, tá? E fazer as tarefas que vão ficar aí no final do vídeo.